Minha esposa me traía com meu chefe e ele me dava folgas para eles se encontrarem. Olha, essa história ainda me deixa inconformado com o nível de safadeza que algumas pessoas são capazes. Meu nome é Marcos, tenho 33 anos e até 6 meses atrás trabalhava como analista de sistemas numa empresa de médio porte. O que descobri sobre minha esposa e meu chefe vai além de qualquer traição que vocês já ouviram falar. Eu estava casado com a Renata há 5 anos. Temos uma filha, a Sofia, de 3 anos. Renata trabalhava como assistente comercial numa loja de móveis e sempre foi uma esposa que eu considerava dedicada e uma mãe exemplar. Nosso casamento parecia estável, com a rotina normal de um casal jovem com um filho pequeno. Meu chefe, o Fernando, de 45 anos, era gerente de na empresa há mais de 8 anos. Separado, sem filhos, sempre foi uma pessoa que eu respeitava profissionalmente. Ele me contratou há 3 anos e sempre tivemos uma relação cordial de trabalho. Inclusive, algumas vezes ele visitou nossa casa para churrascos e reuniões informais da equipe. Fernando conhecia bem minha família. Já havia almoçado conosco algumas vezes. Sofia o chamava de tio Fer, e a Renata sempre foi simpática com ele. Era o tipo de relacionamento profissional saudável que se estende para o âmbito pessoal sem problemas. Tudo começou a ficar estranho há uns 8 meses, quando Fernando começou a me dar folgas e liberações com uma frequência que eu não estava acostumado. Marcos, você pode sair mais cedo hoje, não tem nada urgente, que tal tirar a sexta de folga? Você trabalhou muito essa semana, vai descansar. No início, achei ótimo. O funcionário não gosta de um chefe compreensivo que valoriza o equilíbrio entre trabalho e vida pessoal. Eu chegava em casa mais cedo, tinha mais tempo com a Sofia, ajudava mais a Renata com as tarefas domésticas. Parecia um benefício genuíno, mas a frequência dessas liberações aumentou significativamente. Pelo menos 2 vezes por semana, Fernando arranjava uma desculpa para me dispensar mais cedo ou me dar folga em horário comercial. O sistema está passando por manutenção, reunião cancelada, demanda baixa hoje. O padrão dessas liberações também era suspeito. Sempre às terças e quintas, sempre entre 14 horas e 15 horas. Fernando dizia que eram os dias de menor movimento no setor. Eu podia aproveitar para resolver coisas pessoais nesses horários. Outra coisa que me chamou a atenção foi que nos dias em que eu saía mais cedo, a Renata sempre chegava em casa no horário normal ou até um pouco mais tarde. Quando perguntava como tinha sido seu dia, ela dizia que estava corrido, teve muito movimento na loja, e demorou para fechar o caixa. As liberações do Fernando começaram a vir acompanhadas de comentários estranhos. Aproveita para curtir a família. Mulher bonita como a Renata merece atenção. Sofia deve ficar feliz com o papai em casa. Comentários que soavam como conselhos paternais, mas que começaram a me incomodar pela frequência. Uma terça-feira, quando Fernando me liberou às 14 horas alegando o problema no servidor, decidi passar na loja da Renata para fazer uma surpresa. Chegando lá às 14h30, a gerente me disse que a Renata havia saído há 1 hora alegando mal-estar e que voltaria apenas no dia seguinte. Liguei para ela preocupado. Atendeu depois de vários toques e disse que estava na farmácia comprando remédio para uma dor de cabeça súbita. Ofereci para buscá-la, mas ela disse que já estava melhor e que ia direto para casa descansar. Chegando em casa às 15 horas, não encontrei a Renata. Liguei novamente e ela disse que passou rapidinho na casa da mãe para pegar um remédio que tinha esquecido lá. Só chegou em casa às 18 horas, dizendo que a mãe havia insistido para ela ficar um pouco e descansar. Na quinta-feira seguinte, Fernando novamente me liberou às 14h30. Desta vez, resolvi não avisar a Renata que tinha saído mais cedo. Fui buscar a Sofia na creche, que ficava perto da loja da Renata, e decidi passar lá rapidamente para dar uma surpresa. Chegando na loja às 15h15, descobri que a Renata havia saído novamente às 14 horas, esta vez alegando compromisso médico urgente. A gerente inclusive comentou que estava estranhando essas saídas repentinas, já que a Renata sempre foi muito responsável e pontual. Comecei a desconfiar que havia algo errado. As liberações do Fernando coincidiam exatamente com as saídas da Renata do trabalho. Ambos tinham justificativas plausíveis, mas a sincronização era suspeita demais para ser coincidência. Resolvi testar minha teoria. Na terça seguinte, quando o Fernando mencionou que talvez pudesse me liberar mais cedo, fingi que tinha um compromisso importante e que precisava ficar até o final do expediente. Ele insistiu algumas vezes, dizendo que não havia problema nenhum em eu sair. Quando recusei definitivamente ficar até às 18 horas, percebi que Fernando ficou visivelmente incomodado. Ficou inquieto, conferindo o relógio constantemente, inventando tarefas desnecessárias para me dar. Às 16 horas, ele disse que surgiu uma emergência e que ele mesmo teria que sair. Nesse momento, uma suspeita terrível começou a se formar na minha mente. Será que o Fernando estava arranjando essas folgas para mim para que ele pudesse se encontrar com alguém? E será que esse alguém era minha própria esposa? Na quinta-feira, decidi investigar mais diretamente. Quando o Fernando me ofereceu folga às 14 horas, aceitei normalmente, mas em vez de ir para casa, fiquei observando o prédio da empresa de longe, num café do outro lado da rua. Às 14h45, e Fernando saindo do prédio e entrando no carro dele. Segui discretamente mantendo distância. Para minha surpresa e crescente desconfiança, ele não foi para casa nem para qualquer lugar que fizesse sentido profissionalmente. Foi direto para um shopping na zona sul da cidade.
Estacionei discretamente e o segui a pé. Fernando caminhou direto para a praça de alimentação e se sentou numa mesa específica, como se estivesse esperando alguém. Às 15h20, vi minha esposa chegando e se sentando na mesa dele. Eles se cumprimentaram com um beijo no rosto que durou mais tempo que o normal. O tipo de cumprimento que não é apenas educado entre conhecidos, mas que denota intimidade. Sentaram próximos um do outro, conversando de forma claramente íntima, ele tocando a mão dela sobre a mesa. Fiquei observando por uma hora. Eles se comportavam como um casal em encontro romântico, não como o chefe do marido conversando casualmente com a esposa do funcionário. Quando se despediram, foi com outro beijo prolongado e um abraço apertado. Voltei para casa em estado de choque. Meu chefe estava me dando folgas estratégicas para se encontrar secretamente com minha esposa. Era uma traição dupla, ela me traindo como mulher, ele me traindo como funcionário e amigo. Nos dias seguintes, comecei a observar outros sinais que antes passavam despercebidos. Fernando sempre perguntava sobre a Renata de forma que parecia casual. Como vai a Renata? Ela gostou do presente que você deu? Vocês têm planos para o fim de semana? Perguntas que eu interpretava como interesse cordial, mas que agora faziam todo sentido. A Renata também mudou alguns comportamentos. Passou a se arrumar mais para sair de casa, começou a usar perfumes diferentes, comprou roupas mais elegantes. Quando perguntava sobre essas mudanças, ela dizia que estava se cuidando mais e investindo na autoestima. Decidi coletar evidências mais concretas antes de confrontar qualquer um dos dois. Instalei um aplicativo de rastreamento no celular dela, usando a desculpa de segurança da família, já que ela andava saindo mais do trabalho e eu queria poder localizá-la em emergências. O rastreamento confirmou meus piores temores. Toda terça e quinta, nos horários exatos em que Fernando me liberava do trabalho, a Renata estava em locais que não correspondiam às desculpas que ela dava. Shopping, restaurantes, até um motel na região que apareceu algumas vezes. Durante 2 semanas, documentei meticulosamente o padrão. Fernando me liberava entre 14 horas e 15 horas, sempre às terças e quintas. A Renata saía do trabalho exatamente nos mesmos horários, sempre com justificativas sobre mal-estar, compromissos médicos ou problemas familiares. O mais revoltante era perceber que Fernando estava usando sua posição de autoridade para facilitar a traição. Ele manipulava minha agenda de trabalho, criava liberações falsas, inventava problemas técnicos, tudo para ter tempo livre para se encontrar com minha esposa. Decidi que a confrontação precisava ser estratégica e simultânea. Eles estavam conspirando juntos, então precisavam ser expostos juntos. Na terça-feira seguinte, quando Fernando começou sua rotina de me oferecer folga às 14 horas, fingi aceitar normalmente. Perfeito, Fernando, você está certo. Preciso mesmo resolver umas coisas pessoais hoje. Saí da empresa, mas voltei discretamente pelo estacionamento e esperei. Às 14h40, como previsto, Fernando saiu do prédio e dirigiu para o shopping. Esperei mais 15 minutos e o segui. Desta vez, não fiquei apenas observando de longe. Caminhei até a praça de alimentação onde eles costumavam se encontrar. Eles já estavam lá, sentados na mesma mesa de sempre, conversando intimamente. Me aproximei calmamente por trás e me sentei na cadeira vazia ao lado deles. Oi, amor, disse para Renata. Oi, Fernando. Que coincidência encontrar vocês aqui. A reação dos dois foi de terror absoluto. A Renata ficou branca e gaguejou algo incoerente. Fernando tentou disfarçar, mas estava visivelmente nervoso. Marcos, que surpresa. A Renata estava me contando sobre a Sofia. Fernando tentou explicar. Ah, é? E vocês precisavam se encontrar no shopping para falar sobre minha filha, em horário comercial, logo depois que você me deu folga do trabalho? Coloquei meu celular na mesa com o aplicativo de rastreamento aberto, mostrando o histórico de localização da Renata nas últimas 2 semanas. Fernando, você quer explicar por que sempre me libera do trabalho exatamente nos horários em que minha esposa está aqui com você? Ele tentou gaguejar alguma justificativa, mas era óbvio que não havia explicação plausível. Renata, você quer explicar por que sempre tem mal-estar ou compromisso médico exatamente quando meu chefe me dá folga? Mostrei no celular todas as localizações, shopping, restaurantes, motel. Tinha evidências de pelo menos 15 encontros nos últimos 2 meses. Vocês criaram um esquema onde meu próprio chefe manipula meu horário de trabalho para poder trair comigo. É a traição mais elaborada e cruel que eu já vi. A praça de alimentação estava movimentada e várias pessoas começaram a perceber a discussão. Fernando tentou baixar o tom, sugerindo que conversássemos em particular, mas eu não estava disposto a facilitar. Fernando, eu disse alto o suficiente para pessoas próximas ouvirem. Você abusou da sua posição de chefe para facilitar a traição com a esposa do seu funcionário. Isso não é só falta de caráter, é assédio moral no trabalho. Renata, você se envolveu com meu chefe e ainda fez ele me dar folgas para vocês poderem se encontrar. Vocês me transformaram em idiota útil na própria traição. Levantei
da mesa e disse: Fernando, segunda-feira vou estar no RH contando tudo isso. Renata, você tem até domingo para sair de casa. Nunca mais quero ver vocês dois na minha frente. Saí do shopping deixando os dois ali, completamente expostos e humilhados publicamente. Na segunda-feira, fui direto ao RH da empresa e relatei toda a situação. Mostrei as evidências do rastreamento, expliquei o padrão das liberações falsas, documentei como Fernando havia abusado da posição para facilitar a traição. O RH levou o caso muito a sério. Abuso de autoridade para fins pessoais é falta grave que pode resultar em demissão por justa causa. Fernando foi suspenso imediatamente para investigação. A investigação durou 2 semanas. Outros funcionários foram entrevistados e confirmaram que Fernando realmente me dava liberações com frequência suspeita. O departamento de TI confirmou que muitas das emergências técnicas e que ele alegava para me dispensar eram falsas. Fernando foi demitido por justa causa por abuso de autoridade e conduta inadequada. Perdeu todos os direitos trabalhistas, inclusive a multa do FGTS que estava acumulando há 8 anos na empresa. A Renata tentou se justificar dizendo que se envolveu emocionalmente e que Fernando a havia conquistado gradualmente durante as visitas à nossa casa, como se isso justificasse transformar meu ambiente de trabalho num instrumento para a traição. O processo de separação foi rápido porque eu tinha evidências irrefutáveis da traição e do envolvimento de terceiros. Consegui a guarda principal da Sofia, já que ficou provado que a Renata havia priorizado o relacionamento extraconjugal sobre as responsabilidades familiares. Fernando tentou me processar por difamação e danos morais, alegando que eu havia prejudicado sua carreira. Mas o processo não prosperou porque tudo que eu relatei estava documentado e comprovado. Pelo contrário, ele ainda respondeu por abuso de autoridade no trabalho. O relacionamento entre eles não durou nem 2 meses após a exposição. Renata descobriu que Fernando estava desempregado e endividado após a demissão. Ele descobriu que teria que pagar pensão para Sofia. Ambos perderam interesse um pelo outro quando as consequências reais apareceram. Hoje, 6 meses depois, trabalho numa empresa melhor, um salário 40% maior, e tenho uma relação excelente com minha filha. Sofia fica comigo a maior parte da semana e está se adaptando bem à nova rotina. A lição mais importante que aprendi foi que traição pode vir de qualquer lugar, até mesmo do ambiente de trabalho onde você deveria ter segurança e respeito profissional. Fernando não era apenas meu chefe, era alguém em quem eu confiava e que conhecia minha família. Também aprendi que algumas pessoas são capazes de usar qualquer posição de poder para conseguir o que querem, mesmo que isso signifique prejudicar pessoas que confiam nelas. Fernando abusou da autoridade profissional para fins pessoais da forma mais baixa possível, e principalmente, aprendi que documentar evidências antes de confrontar é fundamental. Se eu não tivesse o rastreamento, as liberações documentadas e o padrão bem estabelecido, seria a minha palavra contra a dos dois. Com as provas, não havia como negar o esquema que montaram.